Durante o depoimento do general Carlos José Assunção Penteado, que era do GSI, na CPI do Distrito Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro, o deputado distrital Tiago Manzoni apontou os 2 pesos e 2 medidas que vêm sendo aplicados em todas as investigações relativas à data. O deputado mencionou as inúmeras versões que vêm sendo apresentadas pelo ministro de Lula, Flávio Dino, e pelo ex-ministro do GSI, General G. Dias, para não cooperarem com as investigações. Manzoni disse: causa muita estranheza esse modus operandi. A sequência de mentiras é um absurdo. Aliás, o general G. Dias veio aqui e mentiu para todos nós de maneira descarada. O deputado lembrou que os fatos negam a versão apresentada pelo general do Lula à CPI do Distrito Federal. Tiago Manzoni apontou: a ABIN fez o serviço dela e enviou ao decisor as informações que ele precisava saber e ele deveria passar essa informação para os atuadores. Não o fez. Então, pelo menos em relação ao Palácio do Planalto, temos algo que é objetivo. A ABIN fez o trabalho e informou. Essa informação chegou ao ministro do GSI, que não transmitiu a informação. Se isso não é omissão, eu não sei mais o que é omissão. O deputado disse: ele tinha o dever legal de transmitir, mas contra ele não há nada. Os fatos estão diante de nós. Ele veio aqui e mentiu. Ele foi à CPMI e mentiu. Ele foi à Polícia Federal e mentiu. E contra ele não há nada. Manzoni comparou com o tratamento dado à cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Coronéis que foram feridos em combate estão presos. A expressão 2 pesos e 2 medidas se aplica a todo momento nas investigações relativas ao dia 8. E eu vou dizer quais são os 2 pesos e 2 medidas. É assim: se você é de esquerda, tá tudo ok, você pode fazer tudo ou qualquer coisa. Se não é de esquerda, aí você está enrolado. O maior crime que alguém que não é de esquerda comete é que ele não é de esquerda. E aí, não importa o que ele faça ou deixe de fazer, não importa, ele não é de esquerda. Então, não é só que ele não tem proteção, é que ele vai ser acusado e perseguido. E é isso que nós temos visto. O deputado Tiago Manzoni apontou que a invasão do Palácio do Planalto poderia ter sido evitada se não tivesse havido a interrupção de informações promovida pelo general do Lula e disse: a democracia não é feita de prédios, democracia é feita de instituições. Então, esses homens que com coragem e bravura impediram que algo pior acontecesse, retomaram os prédios, eles não estavam defendendo a democracia em si, porque ela não foi atacada. O deputado rebateu as alegações de golpe de Estado e questionou: como se cogita uma tentativa de golpe quando nenhum dos poderes está envolvido? Ele explicou: não houve manifestação de nenhuma das forças. Isso não é tentativa de golpe. O cenário político era efervescente, é claro. Tem um ex-presidente que foi retirado da cadeia. Esse cara ganhou as eleições. É claro que grande parte da população vai dizer: não é possível, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E é lógico que o período seria difícil. Manzoni resumiu: é óbvio que o ambiente político vai ficar efervescente, mas isso não significa dizer que houve tentativa de golpe. Ele acrescentou: houve crimes. Essas pessoas têm que responder pelos crimes que elas cometeram. Se entrou lá e quebrou, tem que responder pelos crimes. Mas tem que ver, entrou mesmo? Era uma velhinha segurando um terço e rezando, ou era um marmanjo segurando uma barra de ferro e quebrando tudo? O deputado concluiu: quem cometeu crimes tem que pagar pelos crimes que cometeu. Quem não cometeu crimes tem que ser inocentado.
Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho de jornais, canais e sites conservadores estão sendo retidos sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, general Penteado. Bom dia ao doutor que o acompanha. Eu começo, presidente, tomando um pouco do que o deputado Joaquim Roriz falou aqui, e causa muita estranheza esse modus operandi ao que o deputado Joaquim Roriz fez menção e relatou aqui. A sequência de mentiras é um absurdo. Aliás, o general Gonçalves Dias veio aqui e mentiu para todos nós, de maneira descarada. Falou para nós que teve um pressentimento de que algo ia acontecer. Próximo da hora do almoço, ele teve esse pressentimento e foi para lá. Às 8h36, ele mandou mensagem para a ABIN: teremos problemas. E nas palavras do general Penteado aqui, bastava que esta mensagem tivesse sido repassada a quem deveria ter sido repassada, e o dia 8 não teria acontecido, pelo menos não em relação ao Palácio do Planalto. Acontece que o fluxo de informações parou. General Penteado, a quem eu agradeço pela postura, general, e pelos esclarecimentos que traz essa CPI, falou de 3 tipos de pessoas que compõem o setor de inteligência e que depois vão executar as ordens. Primeiro é o censor, que é a ABIN, que transmite as informações ao decisor, que pelo que eu compreendi, general, e se eu estiver errado, por favor me corrija, era o general Gonçalves Dias. Essa informação está correta? O censor era a ABIN e ele era o decisor. Então, nós temos o censor, o decisor e o atuador. Então a ABIN fez o serviço dela e enviou ao decisor, que era o general Gonçalves Dias, as informações que ele precisava saber. E ele deveria, no fluxo da informação, repassar estas informações da ABIN para os atuadores. Confere? Confere, sim, senhor. Não o fez. Não fez. Não o fez. Então tá bom. Então, pelo menos em relação ao Palácio do Planalto, eu te agradeço pela informação de maneira clara, general. Pelo menos em relação ao Palácio do Planalto, nós temos algo que é objetivo. A ABIN fez o trabalho e informou: vai acontecer depredação no dia 8. Os ônibus estão chegando, eles vêm com intenção de promover quebra-quebra. Essa informação chegou ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que não transmitiu a informação. Se isso não é omissão, eu não sei mais o que é omissão. Se a gente não está diante de um fato objetivo que concretiza a omissão de uma autoridade pública em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu não sei mais o que é uma omissão. Agora, sabe o que é o pior, a meu ver? É que ele chegou aqui e apontou o dedo para os subordinados dele.
Ele veio aqui e, ao invés de falar, de assumir as responsabilidades dele, ele apontou o dedo para os subordinados dele, como se os culpados pelo dia 8 fossem os subordinados dele que não receberam as informações que ele tinha o dever legal de transmitir. Mas ele, deputado Joaquim Roriz Neto, contra ele não há nada. Contra ele não há nada. Os fatos estão diante de nós. Contra ele não há nada. Ele veio aqui e mentiu. Ele foi na CPMI e mentiu. Ele foi à Polícia Federal e mentiu. Contra ele não há nada. Ao contrário disso, como bem asseverou aqui o deputado Joaquim Roriz Neto, nosso relator, o deputado Hermeto, a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal está presa. Como se a única causadora dos eventos do dia 8 de janeiro fosse a Polícia Militar do Distrito Federal. Coronéis que foram feridos em combate estão presos. A expressão 2 pesos e 2 medidas, ela se aplica a todo momento nas investigações relativas ao dia 8. E eu vou dizer quais são os 2 pesos e 2 medidas. É assim, se você é de esquerda, está tudo ok, você pode fazer tudo e qualquer coisa. Fica à vontade. Se você não é de esquerda, aí você está enrolado, meu amigo. Aí você está enrolado. O maior crime que alguém que não é de esquerda comete é que ele não é de esquerda. É que ele não é de esquerda. E aí não importa o que ele faça ou deixe de fazer. Não importa. Ele não é de esquerda. Ele não é de esquerda. Então não é só que ele não tem proteção. É que ele vai ser acusado e perseguido. E é isso que nós temos visto. É isso que nós temos visto. Eu cresci, General Penteado, com uma imagem do Exército Brasileiro. Eu cresci aprendendo a admirar o Exército Brasileiro. Eu penso que meu avô, meu pai, os meus antecessores, eles me falavam do Exército Brasileiro tendo em mente pessoas como Vossa Excelência. Vossa Excelência vem aqui e fala de maneira muito clara: não há deslealdade, nós somos uma instituição de Estado, eu nunca seria desleal, não importa a minha opinião, eu não seria desleal. A gente tem um outro general que vem aqui e aponta o dedo para os outros, para os subordinados, aqueles que deveriam obedecê-lo. Eu tenho para mim que o Exército Brasileiro é composto de pessoas como Vossa Excelência. Como o general Heleno, que esteve aqui antes de Vossa Excelência. Aliás, há uma tentativa, sempre que vem alguém do Exército aqui se pergunta: a equipe que compunha o GSI era a equipe do general Heleno? Como se o fato de ser a equipe do general Heleno fosse capaz de promover nos senhores a tentativa de sabotar. E eu fico muito feliz que Vossa Excelência veio aqui e falou assim: não houve sabotagem. Não houve sabotagem. Nós jamais faríamos isso. E se houve sabotagem, eu posso dizer que a sabotagem não é daqueles que não receberam a informação. Eles não tinham a informação. Eles não tinham como sabotar se eles não tinham a informação. E é por isso, general, agora eu te indago, que o alerta era laranja e não vermelho? É porque não havia informação? Deputado, se tivéssemos recebido a informação, certamente o alerta na matriz de criticidade, ele teria sido devidamente alterado. E essa alteração produziria a aplicação de maneira diferente do plano escudo, confere? Dentro do plano escudo, ele teria uma dosagem de tropa bem maior do que a que foi aplicada no dia 8. E quando o senhor respondeu para a gente, então, que se as mensagens tivessem chegado aos destinatários, aos atuadores, o dia 8 não teria acontecido, o que o senhor está dizendo para a gente é que o plano de escudo teria sido eficaz e teria contido a manifestação. É exatamente isso que eu estou dizendo para o senhor, do ponto de vista do Palácio do Planalto. Do ponto de vista do Palácio do Planalto. Obrigado, general. Dentro desse contexto, então, é correto eu afirmar que a interrupção do fluxo de mensagens na pessoa do general Gonçalves Dias é causa da invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro? Eu posso afirmar para o senhor que a retenção da informação levou a nós não mexermos na matriz de criticidade e, por isso, não dosarmos as tropas. A não dosagem das tropas, general, de maneira adequada, contribuiu para que os invasores conseguissem acessar o prédio do Palácio do Planalto? Obrigado, general. Obrigado. Eu não tenho mais... Aliás, eu tenho só mais uma pergunta. Foi dito aqui
algumas vezes que não houve transição. Mas Vossa Excelência vem aqui, mostra uma apresentação que foi feita, fala que vai apresentar à CPI os documentos completos. Eu queria só confirmar as informações que foram dadas pelo senhor anteriormente. O general Gonçalves Dias foi um dos últimos ministros a ser indicado. Correto. Isso atrapalhou na transição. Deputado, a transição, as apresentações foram feitas para aquele que depois veio a ser o ministro. Então ele recebeu, ele participou da transição. Ele participou das 3 reuniões formais e ainda se ligava diretamente com a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial durante esse período da transição. Então nós, do ponto de vista, vou dizer de novo aqui, olhando hoje em retrospecto, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para a pessoa que posteriormente foi a indicada como ministro. Posso concluir que houve transição. Do nosso ponto de vista, aliás, muito bem feita, como é previsto para uma instituição de Estado. Obrigado, general. Obrigado. Eu não tenho mais perguntas. As outras que eu tinha anotado foram feitas pelos deputados que perguntaram antes de mim. Eu queria só, deputado Joaquim, o deputado Joaquim, assim como eu, general, ele é do PL. Eu vou me permitir discordar de Vossa Excelência, deputado Joaquim, só em relação à defesa da democracia, a que você se referiu por ocasião do seu discurso. E vou me permitir discordar só porque a nossa democracia ela não é feita de prédios. A democracia não é feita de prédios, democracia é feita de instituições. Então, esses homens que com coragem e bravura impediram que algo pior acontecesse e que retomaram, nas palavras do general Penteado, os prédios dos 3 poderes, eles na verdade não estavam defendendo a democracia em si, porque essa não foi atacada. Os prédios dos 3 poderes foram atacados. Os prédios foram atacados. Não se pode cogitar de um golpe de Estado, como se quer fazer crer, quando o Exército está combatendo os manifestantes. Quando as forças de segurança, as forças institucionais de segurança de uma unidade da Federação, que é o Distrito Federal, e as forças federais, nesse caso, os soldados e os militares que estavam lá defendendo o Palácio do Planalto, estão repelindo tal manifestação. Como se cogita uma tentativa de golpe sem que nenhum dos poderes esteja envolvido na tentativa de golpe? Aliás, é uma deslealdade se atribuir ao ex-presidente Bolsonaro uma tentativa de golpe, quando no dia 30 de dezembro ele levantou daqui do Brasil e foi embora para os Estados Unidos. Não houve um gesto, uma palavra, ele ficou calado desde a eleição do 2º turno até a posse do atual presidente. Ele não liberou uma palavra que pudesse sugerir que um golpe fosse tentado. Não houve manifestação de nenhuma das forças. Isso não é tentativa de golpe. Agora, o cenário político, como falou um deputado que nos antecedeu, realmente era um cenário político efervescente. É claro que é efervescente. Tem um ex-presidente que foi retirado da cadeia para concorrer às eleições. Esse cara ganhou as eleições, o resultado das urnas diz que ele ganhou as eleições. É claro que grande parte da população vai olhar para isso e vai falar assim, pô, não é possível, não é possível. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo. É lógico. É lógico. E é lógico que o período posterior à eleição seria um período difícil. Você tem 60 milhões de brasileiros inquietos com a possibilidade de que se repita no Brasil a história que existiu de 2002 até o impeachment da presidente Dilma, em 2016. É óbvio que esse ambiente político vai ficar efervescente, mas isso não significa dizer que haverá golpe. Isso não significa dizer tentativa de golpe, em hipótese alguma. Isso significa dizer tentativa de golpe. Aliás, que golpe mambembe seria? O presidente anterior pega um avião e vai embora. No dia 31 de dezembro, o seu vice-presidente, que agora é presidente em exercício, o general Mourão, faz um discurso que de maneira nenhuma apontou para a possibilidade de golpe ou da interrupção da normalidade democrática do país, institucional. No dia 1º acontece a posse do novo presidente. Ele entra em exercício, ele muda ministros, o ministro do GSI assume, o ministro Gonçalves Dias, e está-se até hoje falando de tentativa de golpe. Agora, é verdade, teve criminoso lá, foram lá e quebraram tudo, é verdade, é crime. Essas pessoas, pela milésima vez eu vou falar aqui, elas têm que responder pelos crimes que elas cometeram.
Você não anda por aí entrando em prédio público e quebrando tudo, porque isso é crime. Isso é crime, você vai responder pelos crimes. Que respondam pelos crimes. E eu não quero saber se estava no acampamento, se não estava no acampamento, eu não quero saber onde estava. Se entrou lá e quebrou, tem que responder pelos crimes. Mas tem que ver, entrou mesmo? Estava lá dentro mesmo? Ou estava na Praça dos Três Poderes? Era uma velhinha segurando uma Bíblia e rezando? Era uma velhinha segurando um terço e rezando? Ou era um marmanjo com um pedaço de pau, com uma barra de ferro quebrando tudo? Tem que se individualizar. Então quem cometeu crime tem que pagar pelos crimes que cometeu. Quem não cometeu tem que ser inocentado. Inocentado. Isso é direito, isso é Estado de Direito. Eu encerro aqui, presidente, agradecendo mais uma vez, general, pelas suas respostas e pelos esclarecimentos que o senhor trouxe, não só para essa CPI, para o Brasil inteiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Deus abençoe a todos. Bom trabalho.